Nossa produção separou o vídeo, inclusive, do Netanyahu. Eu acho que vale a pena mostrar para quem não viu o Netanyahu falando sobre o ataque de hoje e, inclusive, da resposta que pode ser dada, né, que será dada. דבריי, אני שולח תנחומים למשפחות נרצחי הפיגוע הנפשע ביפו ואיחולי החלמה שלמה לפצועים. כמו במתקפת הטילים, גם מאחורי הפיגוע הזה יש יד מכוונת ורצחנית. היא מגיעה מטהרן. הערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. ואני מודה גם לארצות הברית על תמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו, ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת, וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. זה נכון בכל מקום כשאנחנו נלחמים בציר הרשע. זה נכון ליהודה ושומרון, זה נכון לעזה, ללבנון, לתימן, לסוריה, וזה נכון גם לאיראן. אנחנו נלחמים בציר הרשע בכל מקום, כולל חיילינו הגיבורים שפועלים עכשיו בדרום לבנון ובעזה. היום יותר מתמיד, כוחות האור בעולם חייבים להתאחד ולפעול יחד נגד משטר האייתולות החשוך שהוא מקור הטרור והרוע באזורנו. עליהם לעמוד לצד ישראל. הבחירה מעולם לא הייתה ברורה יותר, בין העריצות לחופש, בין הברכה לכללה. בערב ראש השנה אני אומר לכם, אזרחי ישראל, ישראל בתנופה, וציר הרשע בנסיגה. נעשה כל מה שצריך כדי להמשיך מגמה זו, להשיג את כל מטרות המלחמה, ובראשם החזרת כל חטופינו, ולהבטיח את קיומנו ועתידנו. שנה טובה ופתוחה לכולכם. Muito bem, tá aí, eu acho que já pode tirar, né, ficou bem clara a mensagem do Netanyahu. E eu queria ouvir um pouquinho ainda o coronel Gerson Gomes sobre isso. Qual é a resposta que a gente pode esperar de Israel contra esse ataque do Irã, coronel? Foi um ataque, já estão dizendo que seria o maior, né, que o Irã já fez com mísseis balísticos. Qual que é a resposta que a gente pode esperar de Israel pelo ataque de hoje? Então, Israel, ele parte de uma diferença entre proteger e defender. Muita gente confunde essas duas atitudes de Israel. O sistema antimísseis de Israel, que, como o Benjamin Netanyahu citou, é o mais sofisticado do mundo, é um sistema de defesa antiaérea que a gente poderia caracterizar como uma proteção. Para pessoas que querem entender essa mentalidade, fica fácil você fazer a seguinte comparação. Você tem a sua residência e você coloca uma série de medidas de proteção. Você pode colocar um muro, tem pessoas que botam cacos de vidro em cima do muro, aquelas concertinas. Você pode colocar um sistema de alarme, você pode colocar trancas, cadeados. Tudo isso são sistemas de proteção. Mas se a sua residência é invadida, apesar de todos esses sistemas, aí você precisa se defender. E para você defender a sua família, que está ali dentro da casa invadida, sendo ameaçada, você tem que eliminar essa ameaça. Então, por isso que Israel sai do sistema de defesa, que nós chamamos de proteção, vamos dizer assim, e assume uma atitude de defesa, que é aquela que ele lança contra os seus atacantes. Só que tem uma diferença interessante, porque no Brasil, principalmente a esquerda, tem muita dificuldade de entender quando diz que os israelenses são genocidas e que eles estão atacando e matando civis. Veja que o exército de Israel, as forças de defesa de Israel, elas, de fato, elas têm uma ética e estão enquadradas dentro de um país democrata.
E esse país democrático, ele tem um parlamento, eles são obrigados a prestar contas das atitudes, eles seguem, inclusive, o ordenamento jurídico internacional. Então, Israel, todas as vezes que eles fazem isso que o Benjamin Netanyahu falou, que é tradição de Israel, todo mundo já sabe, atacou Israel, você receberá uma resposta. Só que essa resposta, quando você recebe ataques de foguetes, mísseis para áreas civis e que você sabe que não são direcionados para alvos militares, Israel sempre responde de forma precisa, acurada e pontual. Por que ele consegue, ou como ele consegue fazer isso? Porque ele tem um sistema de inteligência militar altamente sofisticado, talvez é considerado também um dos melhores do mundo, que consegue infiltrar muita gente e contar, inclusive no caso do Irã, com muitos iranianos que fazem parte do sistema de inteligência de Israel. Então, quando o Benjamin Netanyahu diz que, inclusive, ouviu o porta-voz de Israel também se manifestando um pouco mais cedo, dizendo Israel vai responder, como sempre faz. Só que Israel responde no momento, no local e nas circunstâncias que ele determina. E como é que Israel normalmente faz esses ataques, essas respostas? Ele elimina algum líder. Então, ele localiza uma reunião, algum líder em algum local específico, como aconteceu, humilhando a defesa do Irã quando ele mata o principal, o segundo homem do Hamas, que era o líder político, que morava, inclusive, ali no Golfo Pérsico, em hotéis de luxo. Ele vai ao Irã para aquela mesma cerimônia que foi também o Geraldo Alckmin, o nosso vice-presidente, se sentou ali do lado dos principais líderes terroristas, que são todos proxies, ou seja, braços do Irã, e o nosso vice-presidente ele foi para a posse do novo presidente iraniano que morreu num acidente aéreo de helicóptero ali na fronteira com o Azerbaijão. Então, nessa cerimônia estava o 02 do Hamas, que é alguém que não se desloca, ele só se desloca para locais muito seguros e com muito sigilo. E quando ele foi dormir, por incrível que pareça, havia uma carga explosiva debaixo da cama, ou seja, no quarto dele, e ele é morto dentro da capital do Irã. Já foi feita bastante investigação sobre isso, e o que vazou é que, na verdade, esse ataque contou com iranianos que faziam parte da rede de inteligência de Israel. Então, essa resposta, ela virá. Aconteceu agora com o Líbano, com a operação dos pagers, e que a Valéria mencionou, e dos rádios, walkie-talkies, na verdade, até fechaduras eletrônicas, alguns televisores também participaram dessas explosões. Na verdade, esse sistema, vocês imaginem, houve infiltração, dizem inclusive que foram altas autoridades iranianas que compraram os pagers, convenceram o Hezbollah que seriam seguros e distribuiu para toda a cúpula, para a rede de comando e controle do Hezbollah. Inclusive, o diplomata iraniano, o embaixador iraniano, tinha um pager desse. Esses pagers eram utilizados para justamente passar as ordens e muitas vezes alertar para algum ataque de Israel que era iminente. Então você veja que para você convencer o Hezbollah a utilizar isso, os iranianos tiveram que, de certa maneira, comprar e serem convencidos, e talvez tenha algum agente duplo que fez esse papel, dizendo, olha, eu tenho como saber quando Israel vai atacar e a gente avisa e pelo pager você fala para o pessoal correr para o abrigo. Então todos eles tinham esses pagers, mas na verdade Israel fez uma operação com meses de antecedência, uma triangulação com tecnologia de Taiwan, mas que foi vendido para uma empresa na Hungria, e você vê que essa operação foi uma operação que vai dar filme isso, é cinematográfico, mas você conseguiu ferir de 2.000 a 3.000 pessoas, foram neutralizados e mortos ou feridos gravemente toda a estrutura de comando e comprometeu, inclusive, a estrutura de comando e controle, porque as comunicações passaram a ser receadas, porque você olha e diz, se eles conseguiram colocar esses pagers, como é que nós vamos nos comunicar agora sem sermos interceptados? Então, toda essa operação psicológica que você faz, eliminando os líderes, isso Israel já vem fazendo há bastante tempo. Veja que o ataque que foi feito lá no Líbano, no bunker, onde estava o líder máximo do Hezbollah, a 30 metros de profundidade, utilizou um tipo de míssil que ele só explode dentro do solo
a muitos metros, então ele vem numa velocidade gigantesca, penetra e ele vai explodir e consegue atingir o bunker lá no subsolo. Então, essa tecnologia que foi utilizada é uma tecnologia até que já existia, mas com esse nível de sofisticação, de você conseguir atingir um ponto específico na capital libanesa, e no momento em que essa reunião estava acontecendo, é porque havia infiltrados do serviço de inteligência. Há quem diga que, inclusive, quem entregou o momento exato que deveria ser feito aquela reunião foi alguém infiltrado iraniano. E muitas vezes a gente pensa que os iranianos eles são inimigos de Israel. Não. Os persas, como nós chamamos aqui nos Estados Unidos, the Persians, eles vieram da Revolução Islâmica ali, no início da década de 80, muitos migraram, e ficam muito esperançosos que um dia esse regime teocrático da Revolução Islâmica, dos ayatolás, deixe a liderança do país e o Irã volte a ser um país que tinha uma boa relação com Israel, inclusive. Então, vejam que os persas do Irã, vários deles estão insatisfeitos com o seu próprio governo. E você infiltra, Israel consegue ter parte do seu sistema de inteligência formado por árabes do Hamas, ali dentro da faixa de Gaza, por integrantes do Hezbollah, que são árabes dentro do Líbano, e até mesmo de iranianos dentro do próprio Irã. Então, a resposta vai acontecer. Provavelmente, Israel tem que decidir se fará um ataque a alguma instalação nuclear do Irã. Todo mundo já sabe que o Irã já tem capacidade de enriquecimento de urânio para um artefato nuclear. Os analistas dizem que há 1 ano e meio Israel já poderia ter feito esse ataque preventivo a essas instalações de enriquecimento de urânio, e pouca gente observou que quando houve o ataque de abril, muita gente falou assim, poxa, mas será que Israel não vai retaliar? E houve uma retaliação, somente um ataque pequeno, bem pequeno, foi feito, parece, com um F-35, que lançou um míssil que destruiu um sistema de radares de uma defesa antiaérea de uma instalação nuclear do Irã. Foi só isso que Israel fez. Só destruiu uma unidade da defesa antiaérea de um sistema de radares e, obviamente, mandou um recado para o Irã dizendo o seguinte, olha, eu consigo atingir qualquer ponto do território iraniano, porque se eu destruo o radar da defesa antiaérea, é óbvio que eu poderia ter destruído a própria usina nuclear. Então, há uma mensagem ali passada de que eles não querem prejudicar a população iraniana. Provavelmente eles podem escolher atacar o próprio Ayatollah Ali Khamenei, ele sabe disso, que ele está vulnerável, porque a sua própria defesa hoje está comprometida, ou eles podem fazer um ataque a uma instalação nuclear de enriquecimento de urânio, evitando que o Irã consiga produzir mais enriquecimento, ou seja, mais ogivas que possam ser lançadas contra Israel. Há serviços de inteligência, inclusive, eu não sei quantos de vocês viram, o Ahmadinejad, aquele amigo do Lula, anteontem ele deu uma entrevista, e nessa entrevista ele dizia que havia iranianos que integravam o serviço secreto de Israel, que passaram as informações desse enriquecimento de urânio, ou informações muito secretas do Irã, do seu programa nuclear. Então, Israel acompanha para e passo, e é possível que essa resposta ou seja numa instalação de enriquecimento nuclear, ou escolhendo alguma liderança para responder por esses ataques.